Veja só o que diz em profecia, preste atenção porque isso é um texto forte. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus requer hoje de seu povo uma diferença tão grande, não uma diferençazinha sutil, do mundo, como exigia de Israel antigamente. Significa assim, diferença tão grande. Significa que a nossa música tem que ser absolutamente diferente da música do mundo. Não pode ser assim, sutilzinho. É diferente, muito diferente. Olha esse outro texto. A associação com as coisas do mundo no setor musical. Foi bem direta e específica. É considerado inofensivo por alguns observadores do sábado. É assim que Satanás tem ganho controle de almas. Associando com as coisas do mundo, em que área? Na música. Agora veja, a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. E tem uma exortação, uma advertência que é muito séria, que diz assim: se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo e não controlá-lo de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Se alguém quiser imitar as modas do mundo, inclusive em relação à música. Nós precisamos ser diferenciais nesse mundo. Não podemos nos misturar com a cultura do mundo. Dentro desse contexto, dessa mistura, está aquele estilo que ficou conhecido como música gospel. Para eu entender o que é música gospel, eu precisava de uma definição, mas não podia ser uma definição de crente, vamos dizer assim. Eu precisava de algo secular, que não tivesse nenhum apego à religião. Eu fui buscar no portal R7 e olha a definição de gospel que eu achei ali. De acordo com seus gêneros musicais variados, o gospel oferece uma, grave essa palavra, alternativa ao povo cristão para o uso da música popular. A música gospel é escrita e executada por muitos motivos, incluindo entretenimento para o mercado comercial. Então veja, em resumo, o gospel hoje é um estilo para oferecer uma alternativa aos cristãos para continuarem consumindo as mesmas músicas que consumiam lá fora. Ah, eu gosto de rock, mas eu quero ir para a igreja. Não, venha para a igreja. A gente dá rock para você na igreja. Isso é o gospel. Olha que interessante esse dado. A indústria secular tem encolhido 20% ao ano, ao passo que o gospel cresce 30% ao ano. Já viram aqueles cantores que se convertem? Sai do popular e vai para o gospel? Existem conversões genuínas? Sim, existem. Porque a luz ela é gradativa. A pessoa vai aprendendo aos poucos e vai assimilando e vai praticando aquilo. Mas existem casos que não são conversões, mas migrações. Por quê? Porque o gospel é hoje o segundo gênero mais consumido no Brasil. Só perde para o... Todo mundo pensou rock, não foi? Não, já passou o rock. Só perde para o sertanejo. Então, em muitos casos, não todos, não há uma conversão, há uma migração para um estilo mais rentável. E a gente tem que pensar, já que o gospel tem crescido tanto, significa de duas uma. Ou Deus se tornou popular. Deus é popular? Eu digo Deus, Deus como Ele é, o Deus integral que nós conhecemos. Deus é popular? Não é muito popular. Agora veja, ou Deus se tornou muito popular, ou o que é muito popular se tornou um Deus. Agora veja que interessante essa advertência para os jovens. Solenes responsabilidades repousam sobre os jovens, as quais consideram levianamente. A introdução de música em seus lares, em vez de incitá-los à santidade e espiritualidade, tem sido um meio para desviar-lhes a mente da verdade. Canções frívolas e peças de música popular parecem compatíveis com seus gostos. Tá claro isso, né? Tá claro para nós isso. Agora olha que interessante. Eu vou mostrar para vocês algumas publicidades de eventos gospel. Como nós temos nas igrejas, né? Eu não sei como é que chama hoje, na minha época chamava de biombo, que era um mural que ficava no fundo da igreja, onde botava os cartazes com anúncios de programações. Coisas desse tipo. Olha que interessante. Tsunami Gospel, a festa. E ali você conta com a participação de MC Joe, MC Alex, emissário, MC Colombiano, que vai trazer o gospel funk. Olha que interessante. Olha esse outro aqui. Culto dos funkeiros. Nós já entendemos o que Deus pensa a respeito. Agora uma coisa tem que ficar clara aqui. Muitas dessas pessoas não têm o quê? Que nós temos?
Luz, conhecimento. E Deus aceita a sinceridade do coração da pessoa quando ela não tem conhecimento. E eu não trago essas imagens e essas informações para zombar desses irmãos. Eu trago para entender que isso, para quem tem luz sobre o assunto, não é aceitável a Deus. Agora alguém me pergunta, mas será que Deus pode usar um funk gospel para converter alguém? Bom, Deus usa o que Ele quiser. Ele é todo poderoso. Ele usa até uma mula para converter alguém, para divertir alguém. Agora significa que eu vou até o Nordeste pegar um monte de mula para pregar o Evangelho? Veja, Deus pode converter e atingir alguém por meio de algo ou apesar de algo. Deus tem uma capacidade incrível de transformar maldição em bênção. Então Deus pode usar, isso é com Ele faz o que Ele quiser. Mas eu posso fazer como eu quero? Eu tenho que fazer como Ele me instruiu. Olha esse outro aqui. Gospel Night. Teatro com MAP, drinks sem álcool. E aí vai ter uma pulseira VIP que dá direito a um drink, um salgado, uma foto, comida muito boa e tal. Isso é um evento gospel, o que eles chamam de culto. O que mais? Balada gospel. Nasceu no coração de Deus para transformação de vidas. Me diga uma coisa. Aqui eu tenho uma balada gospel e uma balada comum. Diga rapidamente qual que é qual. Tem que ser rápido, não pode pensar. A irmã White diz que Deus requer de nós uma diferença o quê? Grande. Tem que bater o olho e saber, esse é cristão e esse não. Dá para identificar logo de cara o que é o quê? Não dá. Então eu pergunto, nasceu no coração de Deus para transformação de vidas? Me mostra a transformação da vida. Eu continuo fazendo as mesmas coisas que antes, só mudei o quê? A escrita da aliança. Só mudei o rótulo e escrevi Jesus. Mas continuo fazendo as mesmas coisas. Olha esse outro aqui. Faça a sua festa cristã ficar mais animada. Me diga uma coisa, Jesus ia em festa ou não ia? Jesus foi em muitas festas. A Bíblia diz lá no cantinho, quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa. Pronto. Vamos fazer festa na igreja. Jesus ia em festa. Preste muita atenção nisso. Porque Satanás também usa o quê? A Bíblia. Ele também usa a Bíblia. Então temos que ter muito cuidado com alguns textos bíblicos que são usados fora de um contexto para justificar práticas que não são aceitáveis a Deus. O que mais? Primeiro acampamento balada gospel em Bragança Paulista, o barato vai ser doido, mano. Isso é gospel. Não precisa de mudança de vida. Nova criatura de Paulo, isso é balela. Continua fazendo as mesmas coisas, só muda o nome, só muda o rótulo. Olha isso daqui. Trios elétricos gospel com cantores evangélicos agitam o carnaval no Brasil. Aí, vamos fazer festa. Está falando de Jesus mesmo. Veja o que a irmã White fala sobre isso. As forças satânicas misturam-se com o barulho para se ter um carnaval. E isso será chamado de operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nada tem que ver com tal confusão de ruído e multidão de sons. Satanás opera entre a algazarra e a confusão de tal música. Nessas demonstrações acham-se presentes demônios em forma de homens. Qual que é o objetivo de Satanás? Abafar a voz do Espírito Santo. Me diga uma coisa. Satanás conhece o Espírito Santo? Conhece pessoalmente? Sabe como o Espírito Santo trabalha? Perfeitamente. E ele sabe que o Espírito Santo não atua num ambiente barulhento. Agora estou falando no contexto de pessoas que têm o quê? Luz e conhecimento. O Espírito Santo não trabalha num ambiente barulhento. É por isso que Satanás precisa nos induzir de tal forma que os nossos cultos se tornem cada vez mais o quê? Barulhentos. Porque ele sabe que o Espírito Santo não vai falar neste ambiente. Ele conhece bem. Olha que interessante o que escreveu Lowell Hart. Ele atualmente é evangelista, é um ex-músico do rock. A música de Satanás Exposta, ele diz assim: muitos anos atrás, como um jovem músico numa banda de dança, eu gostava de tocar em boates e clubes noturnos. Se alguém tivesse sugerido para mim naquela época que este mesmo tipo de música seria ouvido em igrejas evangélicas, eu teria considerado sua sugestão como uma piada do dia. Hoje estamos ouvindo tal som, mas não é piada. Agora veja o que diz um pastor batista. Ele é presidente do Seminário Teológico Batista lá nos Estados Unidos. No seu livro O Tipo de Música que Honra a Deus, ele diz assim: precisa ser abominada e rejeitada a música que traz à memória do recém-nascido a sua velha vida de pecado. Lembra da aliancinha? Isso aqui vai fazer você lembrar de lá. Não vai quebrar essa conexão. Você vai estar sempre lembrando. Um outro livro escrito por Dan Lucarini, Confissões de um Ministro de Louvor, excelente o livro.
muito bom. Ele diz assim: paremos de oferecer a Satanás em nosso culto de adoração uma oportunidade de seduzir os santos. Pessoas que nasceram na igreja e que não tinham contato com a música popular. Quando nós fazemos esse tipo de coisa, essas pessoas passam a ter e começam a desenvolver gosto pela música popular. E não se engane, a estrutura dentro ou fora da igreja é a mesma. Os efeitos causados no organismo é o mesmo. Não é porque está na igreja que vai ser diferente. O rock lá fora causa isso, na igreja vai causar a mesma coisa. Samba, pagode, funk e etc. Agora, veja o que disse esse rapaz, David Hill. Ele apresentou esse testemunho num congresso lá nos Estados Unidos. E ele disse assim: eu trago um apelo, um grito da minha geração para a geração que está chegando. Pare essa música, ajude-nos, ou uma decadência moral vai nos afundar como nunca antes. Foi o apelo dele: pare essa música. E no decorrer do meu ministério eu tenho conhecido pessoas que vieram desse meio e eles falam a mesma coisa. Tirem isso daqui. Nós conhecemos os efeitos, as implicações. Tirem isso daqui. Mas as pessoas não ouvem. Precisamos dar ouvidos, porque o gospel faz parte de um conjunto de músicas que desonram a Deus e louvam aquele que queria ser Deus, mas nunca será. Para tudo que Deus tem, Satanás tem uma contrafação. E precisamos ficar atentos. Spurgeon, certa vez, disse assim: o diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. O nosso trabalho é prover entretenimento para as pessoas. Veja que interessante. Se eu falar para você que um pregador dirigiu uma série de conferências durante 40 noites e ninguém se converteu, você me diz que é um pregador de sucesso ou não? No pensamento humano geral, nós diríamos o quê? Converteu ninguém? Não. Agora imagina que foi uma série de conferências de 1 ano e não converteu ninguém. Ninguém foi para a igreja dele. Não. Como pode ser um pregador de sucesso? Então pense no seguinte: um pregador que passou 120 anos pregando. Pregando e pregando. E ele entrou na igrejinha dele como? Só ele e a família. Ninguém entrou junto. Eu pergunto, é um pregador de sucesso ou não é? Na nossa visão humana diríamos o quê? Lógico que não. Só ele entrou. Ah, não, mas ele tinha 7 com ele. Não, mas a família já era da igreja, né? Ninguém entrou na arca com Noé. Mas por que Noé foi um pregador de sucesso? Preste atenção nisso. O sucesso do ministério não está na quantidade de pessoas que aceitam, que vêm para a igreja e que se batizam. O sucesso do ministério está em você fazer aquilo que Deus mandou. Mesmo que não venha ninguém. Está claro isso? Nós temos que fazer, levar a mensagem às pessoas, fazer o que Deus mandou fazer. E os resultados estão com quem? Quem é que vai cuidar dos resultados? É Ele. Nós precisamos cuidar para não trabalharmos as situações, a qualquer custo trazer pessoas lá de fora. Temos que entender que alguns não vão aceitar. O nosso trabalho é só levar a mensagem e não reduzir e abafar a mensagem para atrair pessoas que não ligam para a mensagem. Abafar as nossas doutrinas, esconder as nossas doutrinas para atrair pessoas que não querem doutrinas. Vocês entendem isso? Façamos o trabalho como Deus pediu que a gente faça. E eu deixo o resultado nas mãos dele. Olha esse texto da irmã White. Jesus se propôs que nenhuma atração de natureza terrena levasse homens ao seu lado. Ela continua dizendo assim: unicamente a beleza da verdade deveria atrair os que o seguissem. Por que você acha que Jesus não veio como um rei, cheio de glória? O povo ia seguir mesmo, né? Bonito, rico, cheio de coisas, mas não era esse o intento. Ele queria ser seguido pelas pessoas porque elas amavam a sua mensagem.